Bom dia, bom dia. Domingo 12 de fevereiro de 2023. Nós começamos nossa reflexão diária nesse domingo dizendo assim: teve momentos que você sentiu que suas orações não são capazes de fazer diferença? Isso não é verdade. Tu não está onde está sem nenhum propósito. Cada um de nós deve defender o que é certo, pois nunca se sabe quando a nossa atitude resultará justamente naquilo para o que fomos criados. Nunca se sabe quando nossas intercessões e atos podem modificar alguma situação na vida de alguém. Quem escreveu? Alguém. Bom domingo, que a paz do Cristo seja com todos nós. Sempre começamos nossa reflexão diária lembrando de agradecer primeiro ao nosso Criador, as condições criadas por Ele para a vida no planeta Terra. Gratidão a Jesus, ao ser puro que esteve no nosso meio e a tantos outros mensageiros que vieram antes de Jesus, trazendo essa mensagem que culminou com a presença física dele no nosso meio, de amor, de paz, de fraternidade. Falando em fraternidade, nós sempre lembramos que todos os nossos irmãos, amigos, enfim, do planeta Terra. Essa região hoje do planeta que foi abrangida, foi atingida por essa calamidade, por esse cataclismo, vamos dizer assim, da Terra. Através desse terremoto, muitas almas encarnadas partiram no seu momento certo para a pátria espiritual, que não tem nada fora do eixo, não tem nada fora do compasso. Todos, quando partimos daqui, ou em grupos, ou em multidões, ou sozinho mesmo, porque chegou a nossa hora. Um momento, um acidente, uma bala que a gente diz que é perdido, foi aquele momento que nós partimos. É assim que acontece com todos nós viventes no planeta Terra. Partimos no nosso momento. É assim que lembramos desse povo que ficou, enviando boas mensagens, boas vibrações, para que eles possam ter muita força, muita coragem para reconstruir as suas cidades, a sua região. Que a paz do Cristo esteja no nosso meio. Que assim seja. Bom, nós viemos desde sexta, né? Sexta até eu botei a mensagem, que nós íamos discutir a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, e acabamos indo para o livro dos Espíritos, porque tem tudo a ver. Não é porque tem tudo a ver com a conjuntura do nosso planeta, mas a nossa escola cristã, longe de querer ser melhor, superior, nós temos explicações para esses acontecimentos. Aliás, os espíritos superiores têm explicações para estes acontecimentos. Kardec, Amélie, foi um dos instrumentos que o plano superior se utilizaram para chegar até nós, a doutrina dos espíritos superiores, que é a doutrina espírita. Tá?
Então, nós vamos continuar hoje, como eu falei ontem, falando no capítulo 6, né? Falamos sexta e sábado dos flagelos destruidores, e hoje nós entramos em guerras, falar sobre esse assunto. E a pergunta que eu li ontem, né, no final: que é o que impele o ser humano à guerra? Predominância, os espíritos superiores respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos, um só direito o conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Quanto mais evoluídos a gente atingir o grau de evolução, nós vamos abolindo desse nosso meio as guerras. As guerras é fruto das nossas chagas, que são as paixões, o orgulho, o egoísmo, o se achar melhor que outro povo, o se achar que essa região do planeta é minha, e então, portanto, eu tenho que ir lá e expropriar. E olha que nós brasileiros, como eu disse ontem, já fizemos isso. Já fizemos isso num passado nem tão distante assim. Está dando aqui uns tremelico aqui por causa do ventilador. Nem tanto assim, tão longe, né? Como o Paraguai, por exemplo. Precisava fazer tudo aquilo que nós fizemos. Ah, mas eu não fiz. Tu sabes, tu não estava encarnado lá naquele momento, na Guerra do Paraguai? Não, né? A gente não sabe. Então, de repente, a gente estava lá. Esteve lá, melhor dizendo. E esse é um costume ainda bárbaro que está no nosso meio. E os espíritos superiores até dizem aqui, quando ela é necessária, fazem com humanidade, respeitando o próximo. Uma guerra necessária, a gente poderia até fazer uma live sobre isso, né? Só uma reflexão sobre isso. Quando é que a guerra é necessária? As condições, olha, dá para pensar. Quando a guerra é necessária? Quando os espíritos dizem aqui, nessa resposta. Mas quando julgar necessário, se fazem fazem-a com humanidade. Guerra de amor, guerra de paz, não existe, né? Eu, assim, de pronto, assim, lendo essa resposta, né? A gente até lê de novo aqui o último pedacinho. À medida que o ser humano progride, menos frequente se torna a guerra. Isso é lógico. Quanto mais evolução, mais nós vamos sair fora desse processo de entrar em guerra. Aí agora eu estou entendendo o final da resposta. Porque ele evita as causas. Por que ele não chega às guerras? Porque nós evitamos as causas. E aí ele fala para nós, no mundo de provas e expiações, que é normal esse processo de guerras entre os povos. Aí ele fala para nós. Aí eu entendo a resposta dos espíritos superiores. Porque fala para nós, fazendo-a com humanidade,
quando a sente necessária. Quem é que sente necessária uma guerra? Aonde? Qual o estado de evolução? Nosso, né? Do mundo de provas e expiações. Quando aí tu achar que deve entrar em conflito com alguém, um país com outro, faz com humanidade. Não do jeito que nós fizemos com os paraguaios. Não teve humanidade nenhuma no nosso gesto. Vamos dizer assim, os objetivos, vamos dizer, as razões para entrar em conflito com o Paraguai, eu desconheço. Essa parte da história eu não estudei, né? Poderiam até ser justos, né? As razões, mas fazer o que nós fizemos, é isso que os espíritos respondem aqui. Quando tu sente, nós sentimos que devemos entrar em conflito com alguém, em conflito com outro país, faz com a humanidade. Agora sim, né? Então é bom a gente está. Eu não lia antes, né? Eu até li a resposta, mas me passou despercebido esse detalhe. Quando a sente necessária, faz com humanidade. Mas se a gente não leu todo da pergunta, a gente não compreende, né? Então, é aqui mesmo, nesse mundo de provas e expiações que a gente sente necessidade, ainda sente necessidade. A gente vai evoluir, como diz a resposta, nós vamos abolindo esse costume, essa coisa, essa chaga do nosso meio, como nós abolimos os duelos, que era a prática comum do homem ao sair de casa, o homem, não a mulher, o homem ao sair de casa armado até os dentes, porque ele não sabia o que podia encontrar na rua. Podia encontrar um sujeito lá e dissesse para ele cuspir no chão. Essa é do meu tempo. Cuspir no chão e passar o pé em cima e vamos lá, né? E vamos duelar, né? Então, vamos seguir para a próxima pergunta. Vamos lá. 743. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os seres humanos compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Quando nós praticarmos a regrinha de ouro de Jesus, do Cristo, amar ao próximo como ele nos amou, ou como a gente quer interpretar, e é o melhor jeito da gente interpretar essa regrinha de ouro. Fazer ao próximo tudo aquilo que tu quer que o próximo faça contigo. Então, tu vai fazer guerra contra o Paraguai, tu te coloca no lugar do Paraguai fazendo guerra com o Brasil, por exemplo. Tu vai gostar? Não, né? Não, né? Então, não faz. Então, sempre nesses processos a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente vai fazer uma ação, comentar alguma coisa, será? Um comentário não tão bom, né? Será que eu aprovo se aquele comentário vier contra mim? Se vierem fazer contra mim? Então a guerra vai ser extirpada da terra quando a gente aplicar a regrinha de ouro. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. A liberdade nossa de fazer ou não fazer a guerra. E porque depois dela, naquela região, né, tem a solidariedade, tem a fraternidade, que ela, infelizmente, nesse nosso mundo de provas e expiações, precisam desse processo para ter progresso. Ainda que precisa, né? Mas vai ser extirpado isso do nosso meio. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravidão?
escravização temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Porque o mal é temporário. Então a escravidão é temporária. E com aquele processo, a gente aprende. De todos os processos que a gente passa, a gente aprende um pouco. Isso vai dando uma sacudidela. Quando está na pasmaceira e tal, tu não vai, tu não caminha. É um processo para te sacudir, para te mexer, para tu fazer, para tu te mexer, para nós nos mexermos, acontece o progresso. E é, como eu digo, uma escravização temporária. A nossa escola explica muitas coisas. A questão da escravidão, a questão da escravidão no planeta. A gente não passa a mão por cima dos escravagistas, né? Mas muitos, mas muitos mesmo, daqueles seres escravos que estiveram no meio de nós, em outras existências, eram capitães do mato, eram senhores de engenho. Essa é a providência divina. Se tu escravizou hoje, ou infringiu a lei divina, tu vai vir numa próxima existência naquela condição. Para quê? Para te punir, para te chibatear, dar-lhe chibata? Não. Para tu aprender, para tu te colocar no lugar do outro, para tu estar no lugar do outro, e ali tu vai aprender. Porque é só assim que a gente aprende. É só assim que a gente aprende. Se colocando no lugar do outro. Né? Então ainda acontece essas barbáries, né? O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? A resposta é: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os seres humanos cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Vai para as labaredas do fogo do inferno, aquele que propiciou uma guerra para satisfazer a sua ambição? Não. Os espíritos superiores aqui nos dizem que não. O que vai acontecer com ele? Com aquele espírito? Ele vai vir no lugar do outro. Vai vir no lugar daquele que ele subjugou, daquele que ele praticou iniquidade. Ele vai vir ali no lugar, nascer no meio daquela civilização que ele subjugou, para aprender. E muitas existências serão para ele reparar. Essa é a misericórdia de Deus. Deus não te castiga. Deus te dá novas oportunidades para tu te refazer. Porque aqui, como a gente já vem dizendo desde quando a gente começou aqui em 2020, aqui é um instante na nossa vida. Aqui é um instante. É um segundo na nossa vida espiritual. Nós concordamos com todos aquelas crenças que dizem que a vida é uma só. Deus não cria 2 vidas para ti, 3, não. Deus te cria e te dá uma vida espiritual. E nessa vida espiritual, até tu chegar à perfeição relativa, ela é entrecortada, não sei se é entrecortada, mas ela é compostas, melhor, a palavra é melhor,
compostas de inúmeras, de milhares de existências. Vai depender de ti se vai ser milhares ou centenas de existências. Sempre depende de nós, de mim, de ti, de você, como queira, né? Que está nos assistindo e vai nos assistir depois. Depende de nós. Se vai ser milhares ou centenas de existências, até tu chegar à perfeição relativa. Mas a vida é uma só. Então, portanto, aqui, aonde nós estamos agora, é um momento na nossa vida. É um momento na nossa vida. As construções, as famílias espirituais que nós construímos ao longo dos séculos ficam. Nós, geralmente, não dá para cravar, não dá para dizer, olha, vai vir sempre da família, essa família com esses irmãos e uma vez tu vem filho, outra vez tu vem pai, outra vez tu vem vô, né? Não dá para cravar isso, mas normalmente é o que os espíritos superiores nos dizem. Normalmente nós encarnamos na mesma família espiritual. Às vezes nós saímos da rota, tem isso, tem as exceções. Às vezes nós saímos da rota para aprender com aquelas outras famílias espirituais, para aprender ou fazer com que elas avancem em conhecimento, ou nós possamos avançar em conhecimento. Nós podemos, já falei várias vezes por aqui, encarnar numa família de malfeitores. Se a gente já conseguiu passar bem por essa prova de não roubar mais. Mas na parte espiritual vai saber. O Paulo lá sentado com os que preparam a próxima reencarnação diz, olha, eu não estou bem certo desse trem aqui. Não estou bem certo. Eu quero voltar de novo para a Terra, mas eu quero nascer numa região pobre, inóspita, e no meio de uma família de malfeitores, de assaltantes. Para quê? Não é para te castigar. É para tu ver se tu passou mesmo naquela prova. É para tu ver se tu conseguiu te livrar daquele vício, vamos dizer assim. Simples. Então nós vamos ter inúmeras, milhares ou centenas de existências. Vai depender de nós, até chegarmos à perfeição relativa. Tá bom, gente? Essa reflexão de hoje, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, das guerras. Ainda tem guerras no nosso planeta. Nós estamos vendo uma coisa absurda no século XXI. Um país invadiu outro. Porque esse pedaço aqui é meu. Né? Esse pedaço aqui é meu. Nós estamos vendo países lutando com seus próprios habitantes, como é a faixa de Gaza em Israel. Custa reconhecer aquela faixa como um Estado palestino? Custa. Por que não fazem isso? É o orgulho, é o egoísmo, é o sentimento de poder, de casta, que eu mando. E é o absurdo da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que estão evitando todos os esforços para ver se a paz reine naquele local. Mas o nosso movimento hoje é para que o mundo se volte, e está todo mundo voltado para a reconstrução da Síria e da Turquia. É porque já passaram várias situações no passado sobre cataclismos parecidos e se reconstruíram. Parece que tem estava assistindo hoje, parece que tem alguns empreiteiros que não fizeram os prédios de acordo com a regra do país, que é botar mola, botar não sei o quê, todos aqueles
toda a tecnologia, né, para livrar o povo de partir para a pátria espiritual. Tudo. Bota a mola no edifício, ele balança, corcoveia, como eu gosto de dizer, mas não cai. Balança, mas não cai. E parece que teve alguns empreiteiros que não fizeram todos os processos. Bom, vão pesquisar, vão ver, mas o fato é que estão dizendo que mais de 40 mil pessoas possam ter partido. Tá bem, gente? Nós vamos encerrando a nossa reflexão diária de hoje, desse domingo, quente em Porto Alegre, porque é verão. Verão é quente. Está mais quente agora? O que será que está mais quente agora? Dá uma olhadinha para trás-mente. O que tu fez para trás-mente com o teu lixo? Onde será que está o lixo nosso de cada dia? Onde será que está as garrafinhas PET? Dá uma olhadinha em Gravataí, no Rio Gravataí, vê se não tem uma garrafinha lá escrita. Era bom, né? Botar das garrafinhas que a gente usa, botar o nome, quem consome. De repente está lá o nome Paulo, João, José, Maria, né? Tá lá. Estão tudo socado ali no Rio Gravataí. E esse é o cuidado que a gente faz com a nossa Mãe Terra. Enquanto a gente não aprender a cuidar, nós vamos cada vez mais sofrer as consequências. Cada ação, uma reação. Ação de descuido, reação para se arrumar da terra. Ponto. A ação de se arrumar da terra acontece sempre, mas ela pode acontecer em maior ou menor grau, dependendo das condições que está aqui na superfície. É simples, né? Tem lógica isso. Tá bom, gente? Nós vamos encerrando mesmo, agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento de conversar sobre tantas lições importantes para nós, para o nosso crescimento espiritual. Que todos que estão passando por alguma espécie de perrengue, alguma prova, possam receber boas vibrações de paz, de fé, de coragem para seguir em frente. Que Jesus, nosso modelo, nosso guia, hoje em espírito e verdade, permaneça hoje e sempre no nosso meio. Que assim seja. Então é isso aí, né, gente? Até amanhã, segunda-feira, dia 13. Seguimos em frente, até quando Deus quiser. Quando chegar o nosso momento, nós vamos partir. Vai ficar aqui essas lives, essas reflexões que, humildemente, a gente não é nenhuma sumidade em matéria de doutrina espírita ou cristã, mas a gente contribui daquele nosso jeito de comentar, de avaliar as situações do nosso planeta e as nossas situações do nosso dia a dia. Então, até amanhã, se Deus quiser.